Bom dia a todos. Meu nome é Roberto Vivas. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês e tentar esclarecer algumas informações sobre a coleta para diagnóstico do coronavírus, né, causador da Covid-19. Sou biomédico, né, e trabalho em 2 hospitais, um público e um privado em Aracaju. E vamos tentar aqui iniciar nossa conversa sobre os procedimentos fundamentais para realizar uma boa coleta, para obtermos um diagnóstico que possa representar bem uma qualidade ideal de amostra para os nossos pacientes. Bem, como todos já sabem e vivenciam isso, uma doença que está assolando a nossa sociedade, uma pandemia, tá, causada por um vírus da família do coronavírus, né, conhecido, né, denominado então como SARS-CoV-2. Tá? De interessante, microbiologicamente falando, ele é um vírus composto por um genoma de fita simples, de RNA, tá? E como principal patogenia, ele acomete os pulmões dos indivíduos infectados. Bem sabidos por todos, né, boa parte dos indivíduos expostos ou infectados, eles são assintomáticos, mas alguns pacientes acabam desenvolvendo uma sintomatologia importante e buscando assistência nas unidades de saúde de todo mundo. Para o diagnóstico laboratorial desses pacientes, a gente tem como padrão ouro, que significa o melhor método para poder estar identificando se aquele paciente, se aquele indivíduo ele está infectado ou não com coronavírus, é o método, o RT-PCR, tá? Que é a reação em cadeia da polimerase em tempo real. Esse teste ele visa identificar na amostra analisada, né, frações, quantidade muito pequenas de material genético, no caso o RNA, do SARS-CoV-2. É o método, né, que apresenta a melhor sensibilidade e uma excelente especificidade. A sorologia, né, através da pesquisa das imunoglobulinas, IgG e IgM principalmente, mas alguns métodos também fazem uso da pesquisa da IgA. Ela é um método alternativo também para diagnóstico laboratorial. É uma determinação indireta da presença do vírus. Então, se o indivíduo ele produz anticorpos, significa que aquela pessoa ela foi exposta ao vírus, tá? E não necessariamente pode estar desenvolvendo doença. Então, nós já estamos vivenciando algumas situações de alguns pacientes que assintomáticos tendo esses testes positivos, ou para IgM, ou para IgG, ou para ambos, principalmente. Dentre dos métodos de sorologias, nós podemos destacar os dois aqui na apresentação. Um que são os testes rápidos e outros são métodos, né, mais tradicionais em outras doenças infecciosas, tá, com muito bem estabelecidos. Né? No caso dos testes rápidos, um cuidado especial em relação a eles, né, devido à emergência da situação, no caso dessa pandemia, muitos testes, né, eles pularam etapas de validação. Então, estamos tendo na nossa prática, na nossa vivência laboratorial, umas situações de algumas, né, de falsos negativos, pacientes confirmados com RT-PCR, sintomáticos e esses testes dando negativos. Com isso, é necessário um cuidado bastante especial em relação à interpretação desses resultados. Na prática, um teste rápido negativo, ele não descarta a possibilidade da exposição ou da doença ativamente. Lembrando que a detecção desses anticorpos, independentemente do método, ele requer, após a infecção, após o início de sintomas, né, um tempo maior, né, a partir do 7º, 8º dia. Então, quanto maior esse período de exposição, né, do início dos sintomas, você está diretamente relacionado a uma melhora da sensibilidade desses testes. Então, não adianta a gente exposto uma vez a um paciente
confirmado positivo para a Covid, a gente correr para um posto de saúde ou para um laboratório, né, e realizar esses testes rápidos que eles não vão representar se você foi ou não infectado por esse contato com um indivíduo já positivo. Um outro método, esse método, né, como eu falei anteriormente, mais tradicional, muito bem estabelecido em grandes laboratórios e em outros laboratórios por todo o país, inclusive na nossa cidade aqui em Aracaju, é o teste de quimiluminescência. Porém, os primeiros ensaios por essa metodologia, né, eles tinham algumas falhas, principalmente na falta de correlação clínica. Então, alguns resultados não se correlacionavam bem clinicamente. Então, é um teste que acabou foi descontinuado nesse primeiro momento, e por ser uma doença nova para todos, né, em todos os aspectos, inclusive no diagnóstico laboratorial, as empresas estão buscando alternativas e a pesquisa também para poder trazer ferramentas, né, mais seguras, com boa sensibilidade e boa especificidade. Agora nós nos deteremos apenas a questão do RT-PCR, né, que é o método padrão ouro, que nos dá uma segurança importante de descartar ou confirmar a infecção pelo coronavírus. Tá? E baseado nisso, nós começaremos a falar agora, e algumas notas técnicas nos referendam para que a gente possa estar seguindo e poder estar realizando uma boa coleta, né? Então, as recomendações para coletas de amostras, aqui em nosso estado, aqui na nossa cidade de Aracaju, ela é feita através da nota técnica 01 de 2020, do LACEN de Sergipe, onde ele traz duas principais amostras para o diagnóstico do Covid-19, através da RT-PCR. Seria o aspirado de nasofaringe e o suave de nasofaringe e orofaringe. Também associado a essas técnicas de coleta, o Ministério da Saúde, né, nesse ano, lançou a nota técnica número 23, que recomenda também informações e orientações sobre a coleta do suave nos pacientes com suspeita de Covid-19. Essa técnica do LACEN, ele inicialmente recomenda 3 amostras, 3 suaves, né? São 2 de cada nasofaringe e um suave de orofaringe, né? Fazendo um total de 3 suaves por paciente. Enquanto que essa nota do Ministério da Saúde, ele recomenda utilizarmos apenas 2 suaves, então o mesmo suave vai para a narina esquerda e um outro suave na narina direita, tá? O mesmo suave, desculpe, e um outro suave vai na orofaringe, né? Então, fazendo 2 suaves. Isso com o intuito de racionalizar o uso de suaves por conta da demanda aumentada e o receio de desabastecimento desse item tão importante para o diagnóstico dos nossos pacientes. Tem se falado muito nas questões de falso negativo e mais recentemente de falsos positivos em relação ao diagnóstico através da RT-PCR. Então, tem alguns trabalhos demonstrando que em amostras de suaves nasais você tem uma sensibilidade apenas de 63%, como mostra esse dado desse estudo aqui do JAMA, tá? Porém, é bem possível que a sensibilidade dos testes possam estar diretamente relacionado em 2 pontos importantes. Um é a qualidade da coleta da amostra e 2, o momento realizado para essa coleta. Eu trago aqui para vocês um gráfico, né, explicitando um pouco do que pode acontecer no momento da infecção do coronavírus, né? Nesse eixo nós temos a carga viral e aqui nós temos nesse eixo os dias de sintoma. Percebam que eu tenho um momento, um pico de carga viral aproximadamente no 3º e o 5º dia, tá? E essa carga viral ela vai decaindo ao passar dos dias, que é quando o indivíduo, o paciente, começa a desenvolver anticorpos e começa a entrar no processo de cura. Tá? A recomendação da nota técnica do LACEN, né, ela preconiza que as amostras deverão ser coletadas preferencialmente entre o 3º e, desculpe que está apagado aqui, não estou conseguindo enxergar, e o 7º dia do início dos sintomas.
Tá? Então, é bem verdade que em indivíduos que começaram os sintomas recentemente, como dia 2, é possível sim a gente conseguir identificar, né, o vírus nessas amostras, e também após o 7º dia, percebo pelo próprio gráfico demonstra isso, porém a gente está trabalhando com uma melhor sensibilidade, que significa a melhor capacidade do teste para poder emitir um diagnóstico positivo de infecção ou não, trabalhando com esse período recomendado do 3º ao 7º dia. Então, isso é fundamental. Em algumas situações, né, a gente tem recebido nos hospitais, né, uma exposição superior a 10 dias, 14 dias, e o ideal nessas situações é não realizar o teste, a depender da condição também do paciente, e partir por outros métodos como o sorológico, se a exposição passou já dos 10 dias e o paciente está assintomático. Para realizar a coleta dos swabs, nós elencamos aqui alguns materiais necessários, né? Swabs descartáveis com haste flexível, tá? É importantíssimo que esse swab ele tenha essa extremidade de poliéster, eles devem ser estéreis e acondicionados individualmente para a coleta de espécimes clínicas. Não pode ser o swab de algodão. Em alguns laboratórios, né, existem a disponibilidade de 2 tipos de swab, então uma recomendação importante é não ser swab de algodão na sua extremidade. Tem que ser de poliéster, ok? Não sendo de poliéster, há um risco de termos problemas de detecção, né? Ele pode interferir na reação da PCR no momento da análise da amostra. Também não é recomendado utilizar swabs com ácidos de madeira e que contenham alginato de cálcio. Também para a realização dessa coleta é necessário a gente ter um tubo, geralmente um tubo cônico com tampa de rosca, contendo 15 ml, um meio de transporte viral que vai conservar a viabilidade dessa amostra até que ela seja processada, aqui no nosso caso, pelo Lacente Sergipe. Tá? Tecnicamente falando, o procedimento de coleta dos swabs de nasofaringe e de orofaringe, ele é bastante simples, não requer, né, uma expertise tão grande assim, apenas com dados simples, para que a gente tenha uma amostra representativa do nosso paciente. De nada adiantaria colher de uma maneira inadequada essa amostra e encaminhar de qualquer forma para que a gente tenha, né, um resultado que não condiza com a condição do nosso paciente. Então, isso está muito relacionado à sensibilidade do teste. Se eu tiver uma amostra colhida de maneira adequada e orientada, né, a gente tem uma chance de recuperar, né, esse vírus, de tentar identificar se o paciente está ou não infectado, diminuindo, assim, o risco de falsos negativos. Então, a recomendação é a gente reclinar, né, pedir para o paciente reclinar a cabeça para trás, caso ele esteja sentado, né, caso o paciente esteja em um leito de hospital deitado, acamado, então a gente pode realizar a coleta dele deitado, mas ele sentado, a gente pede para que ele recline a cabeça um pouco para trás, e a gente vai introduzir o swab paralelo ao palato, como vocês podem ver aqui nessa imagem, né, ao máximo até chegar a um limite onde a gente vai ter resistência, tá, desse swab introduzido na primeira narina do paciente. Tá? Lembrando que alguns indivíduos possuem desvio de septo que impedem com que a gente introduza o swab mais profundamente, mas é importantíssimo tentar chegar ao máximo, né, introduzir de maneira delicada para não machucar, incomoda bastante, tá? Não é uma coleta que não traga, que seja indolor ao paciente, ela incomoda, mas nada apenas do que o incômodo. Não é para doer, né? Não é para ter uma dor exagerada, né? Então, introduzir o swab de maneira cuidadosa e delicada no nosso paciente. Depois de chegado ao limite do swab na narina, nós fazemos movimentos rotatórios, né, ou giratórios, né, de 10 a 15 segundos. É importantíssimo termos esse tempo de exposição do swab em contato com a mucosa da nasofaringe do paciente, para que a gente possa
né, retirar o maior número de células possivelmente infectadas pelo vírus e possamos ter uma amostra mais adequada para o diagnóstico da RT-PCR. Tá? Perceba que nessa imagem a rotação é feita, então a gente vai girando de maneira bem delicada, tá? Para evitar causar mais dor no paciente. Então, retiramos esse swab, né? E pela nova recomendação do Ministério da Saúde, esse mesmo swab a gente vai introduzir na outra narina. Às vezes, quando um paciente ele tem um desvio de septo, a gente não consegue introduzir nenhuma narina, a gente acaba tendo a possibilidade, geralmente, de conseguir introduzir o swab de maneira mais profunda na segunda narina. Tá? Então, faz o mesmo procedimento, introduz o swab até o máximo, sem machucar o paciente, e vai rotacionando o swab, né, e vai contando mentalmente de 10 a 15 segundos. Retira esse swab e quebra, pega o tubo com outra mão, tá? Destampa o tubo, onde tem o meio de transporte, o MTV, que está aqui, e aí eu introduzo esse swab aqui dentro. Tá? Eu quebro mais ou menos na altura do tubo suave. Alguns swabs são mais fáceis que outros, mas com paciência a gente consegue quebrar ele certinho e tampa o tubo. Ok? Um detalhe importante, e isso é uma prática pessoal minha, no momento que a gente introduz um swab na primeira narina, por exemplo, e vem com muito material secretivo, com muita secreção, para evitar a perda desse material, eu acabo, né, isso é uma prática pessoal, eu acabo introduzindo esse swab apenas em uma narina, botando no tubo, e pego um outro swab e faço para exatamente não correr o risco de deixar essa secreção que veio no primeiro tubo, no primeiro swab, na outra narina do paciente. Mas a gente vai se adequando a essas realidades, se deparando no dia a dia mesmo. E essa é uma imagem, né, que representa bem legal como é que o swab deve ser introduzido. Percebam que ele está bem paralelo ao palato da paciente e eu vou introduzir o swab ao máximo para que ele encoste bem na mucosa da nasofaringe, e aí eu realizo esses movimentos rotatórios para tentar descamar um pouquinho dessas células que possam estar infectadas pelo coronavírus. Tá? Esse procedimento eu faço em uma narina e depois eu faço na outra narina. O outro swab, que seria o swab de orofaringe, que em comparação à nasofaringe ele tem uma sensibilidade menor, mas somado, né, tanto a naso quanto a orofaringe, a gente busca sempre melhorar a sensibilidade do teste. Significa melhorar a chance desse teste positivar. Tá? É uma coleta mais simples do que o de nasofaringe, menos indolor. A gente pede para o paciente abrir a boca bem, né? Esse swab, evitarmos a gente tocar na língua e na bochecha do paciente, e a gente vai dar preferência à coleta nas amígdalas e na parte posterior da orofaringe, aqui nessa parede ao fundo. Tá? Então a gente passa algumas vezes o swab ali de um lado e do outro, tá? Evitando tocar na língua e na bochecha. Depois faz o mesmo procedimento que nós fizemos com o swab da nasofaringe, introduzo no mesmo tubo de MTV, reforçando para todos, para cada paciente, independentemente do número de swab escolhido desse paciente, cada paciente vai ter apenas um único tubo com MTV, tá? Porque é uma tentativa de aumentar a sensibilidade dessa amostra. Em algumas situações, até em contato com o pessoal do LACEN aqui, eles têm tido, né, situações onde estão sendo realizadas coletas e para cada swab colhido é colocado num tubo diferente. Isso, principalmente, né, analiticamente falando, você tem perda de sensibilidade. Então, no momento que você coloca todos os swabs colhidos em um único tubo, você aumenta a chance de positivar esse teste, aumentando a sensibilidade dele. Tá? Tem a questão também do racionamento, né? E a gente tem que ter uma preocupação de todos quanto a esse tempo, nesse momento que a gente vive agora, pela grande demanda
e a grande necessidade da população para a realização desses exames. Então, voltando aqui, frisar e destacar mais uma vez, tá, que com cuidados importantíssimos dessa amostra, os suaves deverão ser acondicionados em um único tubo, né, com meio de transporte viral, ok? Se as amostras não puderem ser encaminhadas imediatamente ao laboratório de análise, aqui no nosso caso o LACEN de Sergipe, elas devem ser refrigeradas, né, entre 4 e 8 graus Celsius por até 72 horas. Então, cuidado com essas amostras escolhidas por muito tempo, né? Se não conseguiu o transporte nos interiores, se não conseguiu como, né, logística adequada para poder encaminhar essa amostra, reavaliar a necessidade, né, se expirar dessas 72 horas, reavaliar a necessidade de colher uma nova amostra desse paciente. Ok? Outra coisa importante que eu não citei aqui na apresentação agora é que esses tubos de meio de transporte viral, eles devem estar condicionados sob congelamento. Então, eles têm que estar congelados, tá? E para a realização do exame, a gente retira esses tubos, tem que esperar eles descongelarem, para aí só depois realizar a coleta e introduzir os suaves nesses tubos. Um ponto importante também é que o transporte dessas amostras deve ser feito com o uso em caixas térmicas rígidas, né, certo? E com trava para evitar, caso ocorra algum acidente de derramamento ou derrubar dessa caixa, não ocorra o derramamento dessas amostras, evitando assim uma disseminação indevida do coronavírus, tá? Essas caixas térmicas, elas têm que ter o gelo reciclado para manter sempre a temperatura baixa dentro dela. Uma informação importante também é que, principalmente em lugares mais remotos, não é recomendado o uso de caixa de isopor, exatamente para depois fazer a descontaminação desse material, é mais complicado, trazendo um risco, né, de quem estiver manipulando esse material, essa caixa de isopor. Por isso, não é recomendado o uso de caixas de isopor. É importante frisar que, apesar da recomendação da nota técnica do LACEN de Sergipe, está focado principalmente em aspirado nasotraqueal e no suave de naso e orofaringe, há possibilidades também de podermos trabalhar com amostras para diagnósticos do COVID, outras amostras de trato respiratório, tá? Dentre elas, nós temos o aspirado traqueal, que principalmente pode ser utilizado em pacientes que estão em ventilação mecânica, o lavado broncoalveolar e também escarro. Todos esses três tipos de amostras, né, diante dos trabalhos já descritos, eles apresentam uma sensibilidade melhor. Significa que a chance de positivar seja melhor com essas amostras do que com os suaves de naso e orofaríngeo. Porém, ela requer uma condição especial. No caso do aspirado traqueal, a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia, né, principalmente nas unidades de terapia intensiva, eles podem estar realizando essas coletas. Detalhe importante que essas amostras elas têm que ser colhidas em sistema a vácuo, né, e em coletores especiais de amostras, né, de trato respiratório, como é esse caso aqui, né, o bronquinho, como muito comumente é chamado esse tipo de coletor. O lavado broncoalveolar, né, de acordo com os trabalhos já apresentados, ele apresenta a melhor sensibilidade de todas as amostras de trato respiratório, tá? E o escarro, ele tem também uma melhor sensibilidade do que o suave. No caso do lavado broncoalveolar, é um procedimento um pouco mais específico de ser realizado, um profissional habilitado com equipamento para realizar é necessário. Com isso, ele pode não estar disponível tão facilmente assim. E havendo a possibilidade também de se realizar o escarro, o paciente podendo, né, descarrar essa amostra e conseguir para a gente também é uma opção da realização. Ok? Para o diagnóstico da PCR para a COVID. Bem, eu trouxe esse slide aqui,
mostrando para vocês as principais causas de erros e a atenção que nós devemos ter sobre a coleta dessas amostras. Tá? Muito importante. Eu acredito que muito dos possíveis situações de falso negativo dessas amostras de RT-PCR estão relacionadas a uma não correta adequação do momento dessa coleta. Então, aquele período que eu mostrei para vocês, entre o terceiro e o sétimo dia, a gente tem que ser bem criterioso quanto a isso, tá? Exatamente para evitar um diagnóstico equivocado ou gerando ainda novos testagens dessa paciente. Então, a gente precisa ter uma amostra bem colhida, uma amostra com qualidade, da maneira, né, introduzir o suave ao máximo e principalmente respeitando também os períodos ideais de coleta dessa amostra, ok? Uma outra situação, como eu falei anteriormente para vocês, foi o tempo excedido entre a coleta e o envio dessa amostra ao laboratório de análise, no nosso caso aqui, o LACEN. Também, como eu citei na apresentação, a coleta de um suave em 3 tubos diferentes. Então, colhe a narina esquerda, a nasofaringe esquerda coloca num tubo, a direita no outro e o de orofaringe em um terceiro tubo. E isso diminui a sensibilidade do teste, você acaba diluindo, né, a possibilidade de estar identificando o vírus nessas amostras, porque você dilui com o próprio meio de cultura. Então, com isso, com o meio de transporte. Com isso, a recomendação é a gente realmente fazer os suaves e colocar em um único tubo. Também, né, atrelado a uma baixa sensibilidade, a coleta apenas de um único suave, né, você diminui, né, significativamente as chances de estar identificando o vírus nessas amostras. Um outro ponto importante também seria a não recomendação de se dobrar os suaves dentro dos tubos. Tá? Então, é solicitado que haja quebra desses suaves. Como eu falei para vocês, alguns quebram mais facilmente e outros, né, são mais difíceis de quebrar, mas a gente consegue, com jeitinho e com um pouco de cuidado, a gente consegue quebrar esses suaves sim. Tá? Para que fique apenas a parte coletada lá da extremidade dentro do meio e a outra parte, o excesso da haste ou de plástico, né, a gente descarte. Coletas também insuficiente de amostra, feita de maneira, como eu falei anteriormente, de maneira inadequada, então isso impacta, né, na sensibilidade no nosso teste. E um ponto importante sempre é o armazenamento e transporte adequados, verificar o local, a geladeira que essa amostra está sendo conservada, tá? É importante. Lembrando que uma coisa que eu não acabei não colocando na apresentação é que esses tubos colhidos é necessário eles estarem envoltos também com saco plástico, havendo disponibilidade. Tá? Exatamente, é um cuidado a mais para caso que haja alguma queda dessa caixa térmica, não diminua assim a chance de risco de derramamento dessa amostra e evitando uma contaminação ambiental desse material no momento do transporte. É fundamental e importante também para quem for fazer, o profissional que for realizar essa coleta, ele está protegido de maneira adequada. Então, o uso dos EPIs, né, adequados, eles são fundamentais. Então, o uso de máscara N95 ou PFF2 é primordial. O uso de avental também é fundamental para que a gente precisa se proteger. Nosso serviço, né, nós profissionais de saúde, nesse momento onde a sociedade mais precisa da gente tem que estar forte, firme, para poder dar uma assistência adequada à população e a gente precisa se cuidar. E isso é fundamental e imprescindível para a realização de qualquer procedimento gerador de aerossol, como é o caso dessas coletas de naso e orofaringe. Né? O uso de luvas descartáveis também é importante, óculos de proteção, certo? Face shield e a touca. É bem verdade, o face shield, para quem já utilizou, algumas são produtos adaptados,
porém eles incomodam bastante, mas o uso dele traz para a gente uma segurança importante, uma tranquilidade para poder continuarmos exercendo as nossas atividades nos hospitais, né, desse país inteiro. Bem, gente, era isso, uma aula resumida, né? Estou aberto a questionamentos, às perguntas, qualquer coisa, esse é o meu e-mail, roberto@vivas.com.br. Tá? Agradeço a oportunidade, o pessoal da Telesaúde aqui, ao pessoal, né, a enfermeira Jalcira que me fez o convite, né, a Secretaria de Saúde, e a todos os colegas, né, que estão aí nessa linha de frente nos hospitais, aqueles colegas que se contaminaram e que estão de volta aí mais forte, imunizados, para poder a gente continuar nessa batalha aí e trazer assistência, tranquilidade à população. Muito obrigado. Bom dia a todos. Recebemos aqui algumas perguntas, gente. A Vislaine Santos pergunta aqui: por via de regra, o exame dói? Não é para ter um incômodo tão grande, a dor não deve ser, né, ser grande, porque se você fizer com cuidado e de maneira delicada, como eu coloquei na apresentação, ele vai gerar um incômodo, né, uma ardência no local, fica até depois um tempo. Eu, particularmente, pela minha exposição que eu tenho tido desde o início e colhendo de pacientes, né, confirmados positivos, eu, né, já tive a oportunidade de fazer essa coleta, foi negativo, né, até o momento, mas é um incômodo leve, suportável, mas varia de paciente a paciente. Tem pacientes que de fato reclamam bastante, e a gente fazendo com carinho e com cuidado, a gente minimiza essa dor. Para outra pergunta aqui, a Gabriela Santos Silva pergunta: se o paciente fez o teste rápido e o teste foi negativo para IgG e IgM, seria necessário mesmo realizar o RT-PCR? Como eu falei para vocês, os testes rápidos eles ainda não têm uma validação adequada em relação à qualidade desses testes. Bem, na verdade, é que se o teste rápido foi negativo, ele não descarta uma infecção ativa ou uma exposição prévia, tá? Por dois motivos. O primeiro, que se a exposição for recente, o indivíduo ainda não produziu um anticorpo suficiente para serem detectados pelos testes, tá? E se ele deveria realizar o RT-PCR, se esse indivíduo, se essa pessoa, ela foi exposta a outro indivíduo sabidamente positivo, ou os sintomas, né, são bem claros de uma possível síndrome gripal, sim, esse indivíduo ele tinha que fazer o RT-PCR para diagnosticar uma infecção pelo coronavírus. Uma pergunta aqui ao pessoal da Unide de Distância. Um abraço a todos da Universidade de Tiradentes. Um indivíduo infectado tem a capacidade de transmitir o vírus durante todos os 14 dias? É uma pergunta bastante interessante. O que se tem em alguns trabalhos, né, e o que se é recomendado, que após a confirmação do teste positivo, esse indivíduo ele estaria, né, em isolamento por 14 dias, né, sabendo-se que a partir do 7º dia a gente já começa a ter elevação das imunoglobulinas, que são os anticorpos que vão gerar uma possível e provável imunidade a esse indivíduo, tá? E o que se tem, na verdade, ainda são trabalhos bastante recentes, né? Alguns, né, que a gente que tem ciência, alguns da Coreia do Sul, que mostram que pacientes positivados uma vez foram repetir o teste tempo depois e o teste do RT-PCR positivou de novo.
Ainda não se sabe se de fato ainda é uma nova infecção ao certo ou se ainda é um material genético do vírus ainda circulante. Lembrando que o RT-PCR é uma técnica muito sensível, tá? Então, quantidades ínfimas de material genético do agente infeccioso que se quer investigar, independentemente de ser coronavírus ou não, ele tem a capacidade de identificar. Então, ainda há uma situação que a gente não tem ao certo, mas pela recomendação atual, 14 dias seria suficiente, sim. Para se ter uma exata noção se esse indivíduo continua transmitindo o vírus, talvez o RT-PCR não seja uma melhor ferramenta para poder avaliar se esse indivíduo está transmitindo ou não, exatamente por conta desse material genético pode continuar, né, circulante no indivíduo, porém não ser transmissível. O ideal mesmo é que fosse feito um teste de cultura viral da amostra desse paciente e aí a gente conseguiria evidenciar uma possibilidade desse vírus, né, continuar infectante. A Roberta Silva Santos e Lívia Brito fizeram uma pergunta aqui. É orientado o paciente a suar o nariz antes da coleta de nasofaringe? De fato, para preparar alguns documentos, eles recomendam esse preparo inicial de pedir, solicitar ao paciente para assoar o nariz. Em alguns documentos recomendam sim, e outros não fazem referência em relação a esse ato do paciente. A Roberta Silva Santos também faz outra pergunta aqui. O melhor local para a coleta seria na unidade ou em domicílio? Esse é um questionamento que muitos me fazem e a orientação que eu faço nesse momento agora de muita procura para a realização de exames, há uma ansiedade coletiva, né, justificável até. Então, se o paciente, se o indivíduo ele começou a apresentar sintomas gripais, tá? Ele deve aguardar um tempo, porque outros vírus estão circulantes, o vírus da influenza continua circulante, continua causando as gripes, tá? E o indivíduo procurar agora uma assistência, uma unidade de saúde, né? Caso ele não tenha sido infectado pelo coronavírus, ele está com uma outra infecção, né, gripal, ele pode, nesse momento da busca na assistência, contrair outros vírus ou outras doenças por conta da aglomeração, né, por conta do contato com outros pacientes provavelmente positivos. Então, é recomendado, de fato, seguir as orientações do Ministério da Saúde, de procurar assistência médica somente em casos de sintomas já bem descritos aí em diversos documentos. Mais uma pergunta aqui da Rosana Aparecida da Silva Mota Moura. Paciente que fez teste rápido e o resultado foi positivo, sem sintomas, esse paciente deve realizar o RT-PCR? Isso é uma outra dúvida também bastante comum, tá? Eu acho que a gente precisa se basear nos sintomas. Como é bem sabido por todos, 80% dos indivíduos infectados não desenvolverão sintomas ou serão sintomas muito leves, né? Diante disso, uma opinião pessoal, acredito que não seria, né, necessário a realização do RT-PCR, tendo em vista que os problemas que a gente está tendo nos testes sorológicos em relação à sensibilidade, né? Então, em relação à possibilidade de falsos negativos. Em relação de falso positivo, a frequência é bem menor, então ele tem uma especificidade, né, relativamente boa. Então, o diagnóstico já teria sido feito. Então, se o IgG e IgM foram positivos, isso confirma a exposição desse indivíduo ao vírus, ao SARS-CoV-2, tá? E muito provavelmente ele não desenvolveu doença, ficou assintomático. Tá? E se levarmos em consideração que esse anticorpo ele só vai se elevar a partir do 7º dia, ao ponto de ser
de ser detectado nos testes, então muito provavelmente esse paciente, se ele teve sintomas leves, já está em processo de cura. A Natália Aragão Santana pergunta aqui, então não tem problema de coletar apenas em uma narina? Né? Excelente pergunta, Natália. É bom que talvez a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Tem problema sim, tá? Tem que ser colhido das duas narinas. Lembrando que é necessário a gente ter um número de amostras, né, no mínimo desses 3 sítios, para a gente melhorar a sensibilidade do teste, melhorar a capacidade do teste detectar a presença do vírus, tá? Eu não devo colher apenas de uma narina, eu tenho que colher das duas narinas. Se o indivíduo tiver desvio de septo importante ou que dificulte a introdução do suave, eu introduzo até o limite. Eu não vou forçar até para não machucar o paciente, mas eu não deixo de colher das duas narinas. Em pacientes hospitalizados, né, em acamados, em uso de sonda nasointeral, a gente também, né, vai ser um pouco mais apertado o suave passar, mas eu tenho feito diversas coletas nessas condições, pacientes internados, pacientes UTI, e tem como fazer sim. Não devemos deixar de colher os dois suaves, principalmente de nasofaríngeo. Em algumas situações, deixar bem claro para vocês, que fica impossibilitada a coleta de pacientes em orofaringe internados, pacientes que estão entubados, né, o suporte fixador do tubo orotraqueal, ele pode dificultar a gente fazer uma coleta adequada da amostra, mas a gente tem que ser perseverante e tentarmos, né, colher essa amostra de uma maneira para exatamente melhorar a sensibilidade do teste e ter um resultado confiável, ter um resultado de qualidade para que o quanto antes a gente identificar esse indivíduo, a gente possa tomar as medidas de precaução de transmissão do vírus e também dar um tratamento adequado para ele. A Roberta Silva aqui faz outra pergunta. Tem algum problema do tubo com meio de transporte? Quando estão com o suave vir deitado, ou deve ser sempre na horizontal? É importante, nesses tubos, de fato, eles têm que ser encaminhados em suportes que o mantenham sempre em pé, exatamente para evitar derramamento. Né? A gente sabe que, como é um tubo de rosca, esse tubo ele pode estar rosqueado de maneira inadequada e pode ocorrer o derramamento. Então, se ele vier ser transportado em pé, isso minimiza a chance de derramamento. Muitas perguntas aqui, gente. Vamos continuar. A Rosana Aparecida, ela pergunta aqui também, para facilitar a abertura da boca, pode ser utilizada a espátula para baixar a língua? Sim, Rosana, pode ser utilizada sim. Né? Seria o ideal. A Roberta Silva pergunta de novo. O meio de transporte, ao chegar no município, estando em estado líquido, pode ser utilizado ainda, já que o gelo reciclável não tem como permanecer o congelamento por muito tempo. Boa pergunta, Roberto. Roberta, me achará até. A recomendação é não utilizar, não fazer esse processamento de congelar e descongelar o tempo todo. Você pode até comprometer a qualidade desse meio de transporte. Tá? Acho que os colegas do LACEN poderiam me dar uma dica sobre isso melhor, mas não é o recomendado de fato, não. A Natália aqui, a Natália Aragão, está pedindo para falar um pouco mais sobre a coleta de orofaringe. É uma coleta comum, a mesma que tradicionalmente é feita para diagnóstico de infecção bacteriana de amidalite, né? Os cuidados são os mesmos, né? Introduzir o suave, evitar aquele toque nas bochechas e na língua, não ser contaminado com saliva, né? Dando preferência à parte posterior da orofaringe e também chegando mais perguntas, gente. E também nas amígdalas. Então,
tem que dar essa preferência. Lembrando que o swab de orofaringe, a gente precisa, né, ter esse cuidado, e também é hora que o indivíduo, né, corre o risco até mesmo de ele ter ânsia de vômito. Então, fazemos com muito cuidado também, tendo paciência para a gente não machucar o paciente nem descontaminar também. Ah, deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Alice Silva. Essa já respondi em relação a suar o nariz, Alice. A Jane Cibele Santos Braz. Ela fala, a princípio os hospitais estavam fazendo essa coleta e agora descentralizou sem nenhuma preparação. Jane, eu desconheço essa informação. Acho que todo profissional ele precisa se aparamentar de maneira adequada, e o local também para a realização desses exames ele tem que ser um local adequado. De fato, não pode ser feito, né, de maneira não orientada e de uma maneira não recomendada. O SF Alda Nunes, né, pergunta aqui em relação à sala de coleta, seria aberta ou fechada? A sala tem que ser fechada, tá? Ela precisa passar por higienização após a realização desses procedimentos, entendeu? A Elizabeth Cássia Santana Santos pergunta, existe possibilidade de um paciente realizar o swab e ter o resultado positivo? Depois do 14º dia, realizar o teste rápido e o teste ter resultado negativo? Foi exatamente isso que eu estava comentando com vocês. A sensibilidade dos testes rápidos, ela não é adequada. Nós chamamos, né, uma análise laboratorial, ou para análise de ferramentas de diagnóstico, seria valor preditivo negativo. Então, o valor preditivo negativo para esses testes rápidos, eles são muito baixos. Significa que um teste rápido dando negativo não descarta a possibilidade de doença ativa ou infecção prévia, como é o caso. Então, se o indivíduo teve um RT-PCR positivo e o teste rápido foi negativo, eu acredito que há uma falha de detecção de anticorpos através do teste rápido. Esses testes rápidos chegaram para as unidades para serem realizadas e, como eu falei anteriormente, não tiveram a devida validação devido à emergência do momento que estamos vivendo. Eu acredito que com o passar das semanas e dos meses, a gente vai ter acesso a metodologias e equipamentos mais sensíveis, com uma boa especificidade, que tragam maior segurança, né, e uma facilidade de interpretação desses resultados quando eles forem liberados. A Edna Santos Dantas pergunta se o teste rápido pode dar falso positivo quando a PCR dá negativo. Há uma possibilidade, sim, em alguns relatos de falsos positivos, porém, o teste rápido, se a gente for levar em consideração os dias de sintoma, o teste rápido ele só irá positivar a partir do 7º dia, trabalhando com uma boa sensibilidade do teste, a gente levando em consideração os dias de sintomas. A partir do 10º dia seria o ideal, tá? Em algumas situações, a depender do teste também. E esse momento, 10º, 14 dias depois dos sintomas, o indivíduo já provavelmente não vai ter mais o vírus detectável. Então, uma situação onde o teste rápido, a sorologia vai dar positivo e o RT-PCR vai dar negativo, isso mostra que o indivíduo foi exposto, imunizado e que ele não está mais com presença do vírus, né? Isso seria o sonho de consumo de, acredito que 10 em 10 pessoas hoje em dia, né? De estar com o IgG positivo, que vai trazer uma imunidade relativa àquele indivíduo que contraiu e que o RT-PCR já está negativo. E ainda mais que se a gente não tenha tido sintomas alguns.
né? A gente sonha e acorda, para quem ainda não foi exposto ao vírus, com uma situação como essa. A Rosana Aparecida da Silva Mota pergunta aqui também: nós que trabalhamos nos postos de saúde, é aconselhável que a coleta seja feita em laboratório do município ou em residência, se tratando da nossa proteção? A, a sua residência você pode estar correndo em expor os indivíduos também da sua casa quanto a isso, que é um procedimento que é gerador de aerossol. No laboratório onde você no posto de saúde, na unidade que você trabalha, pode te trazer mais segurança para a realização desses procedimentos, tá? Mas eu não entendi direito aqui sua pergunta. Vou passar para aqui. Francisco, do SF Beija-Flor, do Mato Grosso. Um abraço, pessoal do Mato Grosso. Em média, qual o grau de confiabilidade desses exames, dependendo do dia da coleta e técnica correta? É exatamente isso que eu falei, Francisco, anteriormente. A gente precisa colher o momento ideal para RT-PCR, recomendação entre o terceiro e o sétimo dia, tá? Seguindo essas recomendações, atrelado a esse momento ideal de coleta da amostra, atrelado a uma boa qualidade dessa amostra, uma boa coleta realizada, a gente, né, muito provavelmente vai trabalhar com uma sensibilidade maior do que aquelas inicialmente já descritas, que eu falei no início da apresentação, de 63%. Né? Essa sensibilidade de 63% também foi uma amostragem muito pequena nesse trabalho apresentado, que está sendo divulgado de maneira intensa aí por diversas pessoas e reforçando o risco de falso negativo com essas amostras desses swabs. Mas eu gostaria aqui mais uma vez de aproveitar a oportunidade e falar: o tempo de coleta, o tempo do início dos sintomas é importantíssimo, o momento que você vai fazer esses swabs é fundamental e também como é realizado essa coleta. Então, a gente tem que introduzir até o final o swab, até o limite que for, e manter aqueles 10, 15 segundos, né, em movimentos giratórios e fazer de maneira adequada. E isso a gente aumenta bastante a chance de estar identificando o vírus nessas amostras e trazendo assim, diminuindo assim, na verdade, a chance desses falsos negativos, né, ou supostos falsos negativos. Vamos passar para outra lista aqui mais de perguntas. Essa já foi. Já foi. Ordilei Mesquita de Oliveira. Um abraço, Ordilei. É necessário usar óculos de proteção e face shield juntos, mantendo a distância de segurança no momento da coleta? Ordilei, excelente pergunta. Em relação ao face shield, a gente não tem uma recomendação e condição como elas deveriam de fato serem produzidas para trazer maior segurança para o profissional de saúde que está coletando. Eu já tive acesso a alguns tipos diferentes dessas face shields, e foram feitas para o pessoal que tem aquelas impressoras 3D, né, um pouco, né, até agradecer esse pessoal aí que teve essa preocupação com os nossos profissionais de saúde, mas algumas elas variam um pouco o formato delas, né? Algumas elas conseguem proteger mais o rosto lateralmente, outras protegem muito mais a parte frontal da nossa cabeça, tá? Então, a depender da face shield, sim, eu recomendaria e sim, eu uso o face shield e uso o óculos de proteção, tá? O Francisco aqui da USF do Mato Grosso, lá de Campo Novo do Parecis. A contaminação com sangue, no caso em que a cavidade nasal se encontra um pouco traumatizada, influencia no resultado do exame. Bom ponto tocado, Francisco. De fato, às vezes o swab ele vem contaminado, ele vem sujo de um pouco de sangue, né? Pacientes também com o que eu já percebi é que pacientes em uso de sonda nasointeral, talvez pelo momento da passagem da sonda, acabou machucando esse swab, então algumas vezes pode ser apenas uma coincidência, machucando esse nariz, na verdade, então numa passagem do swab pode vir, né, um pouco de sangue, mas não interfere não, Francisco. William Zofka, acho que é isso.
Caso o cliente esteja também infectado com infecção bacteriana, esse aumento das amígdalas e placas branquiçadas em tonsilhas, qual o procedimento da coleta de orofaringe? Então, se ele tiver com a síndrome gripal e infecção, né, por Streptococcus beta hemolítico, como seria o caso com esses pontos de pus, com essas placas nas amígdalas, pode ser feito o suave de orofaringe destinado à cultura de orofaringe para pesquisa do Streptococcus beta hemolítico, e colhe-se um outro suave para poder fazer a pesquisa e a investigação por RT-PCR para o coronavírus. Não tem problema nenhum. A Alice da distância, ela pergunta: o escarro precisa realizar logo ao acordar? O escarro ao amanhecer, ao acordar, ele é uma amostra que é mais concentrada, né, pelo fato do indivíduo estar acumulando aquela secreção no decorrer da noite. Então, de fato, não tenho dados científicos que demonstrem, no caso em específico para o COVID, se isso melhoraria ou não a sensibilidade do teste. Porém, se a gente for extrapolar a realidade que acontece para a tuberculose, né, acredito que não atrapalha, que sim possa ajudar e melhorar o teste. Laiane Mota: se o paciente realiza o SWAB e aguarda o resultado passado um tempo de isolamento, após o tempo de 7 dias, o resultado sai positivo, qual o tempo que se conta para manter o isolamento social? O que eu tenho visto em discussões com os colegas infectologistas, o pessoal da equipe de CCH dos hospitais onde eu trabalho, que nesse caso, já passados 7 dias, você perfazeria os 14 dias de isolamento, então seriam mais 7 dias de isolamento. A Rosana Aparecida: no caso da coleta do SWAB, com a apresentação de sintomas, temos um tempo para a coleta e detecção do Covid-19. Nesse caso, qual seria o período de coleta do SWAB? Deixa eu ver se eu entendi aqui melhor. Então, Rosana, se fosse sua pergunta, se fosse sua dúvida em relação ao tempo de coleta, foi que eu frisei na apresentação, e volto a falar mais uma vez: o tempo ideal, né, seria isso da nota técnica do LACEN, entre o terceiro e o sétimo dia, mais precisamente o terceiro e o quinto. Lembrando que aquela curva que eu apresentei antes mesmo do primeiro dia de sintoma, o vírus já vai estar presente no indivíduo, tá? Então, só que em quantidades menores. Então, esse vírus ele vai se multiplicando, aumentando a sua carga viral, aumentando assim a chance da gente conseguir identificar eles através do exame, tá? Então, se o indivíduo tiver sintomático leve e vai acompanhando, os sintomas vão progredindo e chegar no terceiro dia, esses sintomas persistem, então é interessante de fato ele procurar uma assistência e para a realização do exame. O ideal é no terceiro e sétimo dia. Tá? Não adianta fazer o RT-PCR se o indivíduo, eu me lembrei que eu tive infecção de garganta há 14 dias atrás, eu quero saber se eu estou infectado. Não é recomendado. Tá? Então, nesse caso, para saber se o indivíduo foi exposto, se ele teve contato com o coronavírus, o ideal seria o exame de sorologia. Mas, reforçando mais uma vez, cuidado e atenção com os testes sorológicos através dos testes rápidos. Mais uma vez falando para vocês, um teste rápido negativo praticamente não quer dizer nada. O teste rápido positivo, de fato, confirma a exposição, mas o negativo não descarta a exposição e não descarta uma infecção vigente. Mais alguma pergunta? Do chat? Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. A Silvana Rocha dos Santos, um abraço, Silvana, minha colega lá à distância. A coleta de paciente que foi a óbito seria em até 24 horas. Silvana, há uma dificuldade, é uma pergunta interessante. Nessas situações, o ideal é que seja colhido imediatamente, tá? Até para a gente antecipar esse resultado
E se conseguirmos liberar num tempo hábil esse exame e descartar a possibilidade de ser coronavírus, é interessante. Então, eu não saberia te informar de fato quanto tempo ainda o vírus ficaria viável no indivíduo, mas se a gente pensa, levando em consideração em superfícies inertes, em papel, madeira, em outras superfícies, o vírus continua, né, permanente, infectante durante alguns dias ou horas, então pode ser que perdure um tempo ainda maior, mas eu não saberia precisar, Silvana. A Natália Aragão Santana pergunta aqui: o ideal depois dos 14 dias é fazer o novo SWAB ou sorologia? Acredito que num primeiro SWAB negativo. Após 14 dias, sem mudança de sintomatologia, né, sendo mantida a condição da realização desse primeiro SWAB realizado, então o ideal seria fazer a sorologia. Mas nada impede que durante esses 14 dias o indivíduo que até então não havia sido exposto, ele foi exposto, contraiu a doença no período desses 14 dias e pode ser que o SWAB positive. Na minha casa, aqui o pessoal do Hemose, de Aracaju, um abraço ao pessoal do Hemose. Na minha casa testaram 3 pessoas positivas e menos uma delas que testou negativo, por 2 vezes no PCR e uma vez por sorologia. Eu acredito que tenha dado tudo negativo. Ele teve sintomas. Ah, de fato, há algumas situações em específico que ainda a gente, os especialistas ainda não conseguem explicar, mas, como eu falei anteriormente, ele pode ter sido exposto a outros vírus que não o SARS-CoV-2, né? O HN1 continua circulante, né? E ele pode ter tido uma gripe, uns sintomas leves, que muitas das vezes se confundem com outras doenças infecciosas ou até mesmo, né, sintomas alérgicos, como coriza, doença de garganta. Lembrando que o uso dessas máscaras, né, eu estou tirando a máscara aqui pela primeira vez depois de semanas para poder falar aqui com vocês, né, mas durante o dia eu uso máscara mais de 12 horas por dia. Então, o fato disso faz com que a gente fique um pouco mais sintomático em relação a trato respiratório, a garganta, né, principalmente quem é alérgico. Tá? De novo aqui outra pergunta do pessoal da Hemose. Fui testada positiva para RT-PCR, mas a sorologia após 15 dias, o IgG e IgM estão negativos. Como explicar? Foi exatamente isso. É provável, como é uma doença nova também, a gente não, né, os especialistas não têm a certeza do comportamento dela. Isso apenas o tempo vai nos mostrar, né, todas as medidas que estamos tomando, tudo que está sendo feito agora, a gente só vai conseguir ter uma melhor definição e certeza depois de passar desse momento que a gente estamos vivendo, que vamos poder olhar para trás e ver o que acertamos, o que erramos, o que faltou a ser feito, o que foi feito demasiadamente exagerada, mas é possível que seu teste não tenha dado positivo de sorologia por conta de uma baixa sensibilidade desses testes. Tem que se saber qual foi o método utilizado, se foi teste rápido, se foi um outro teste, para a gente poder ter uma melhor noção. Um grande abraço para a Alisson aqui do LACEN, parabéns para vocês, a toda a equipe do LACEN aí, a Alisson, um grande amigo, colega biomédico também, que está dando trabalho, fazendo um trabalho, né, exemplar aí para a gente ter esses diagnósticos para nosso estado. E ele traz informação interessante em relação ao óbito que foi perguntado aqui, dizendo que algumas literaturas trazem a viabilidade do vírus em até 6 horas após o óbito, né? Então, o ideal é que de fato a gente colha o quanto antes essa amostra nos pacientes que foram a óbito. Obrigado pela ajuda, Alisson. Pessoal, agradeço aí as felicitações, né? Vamos ver se eu acho mais alguma pergunta, aproveitar o tempo que nós temos aqui para poder esclarecer mais alguma coisa. Graziele Bispo, um abração.
Obrigado, Rosana, pelas palavras, viu? É um prazer estar aqui conversando com vocês e estou à disposição, né? Para maior esclarecimento, meu e-mail está aí. Quem a gente puder ajudar, auxiliar, orientar, vou estar disponível. Roberto Marinho, né? Ele está perguntando. Marília, né? Até quantos dias, Rubens Marília, está perguntando aqui, até quantos dias após a infecção o teste rápido ainda vai positivar? Eu vi um trabalho recentemente que esse teste, o IgM fica circulante durante, se eu não estiver enganado, 13 semanas ainda, detectável, e, e o IgG ainda indefinido ainda, né? Então conseguiu se detectar. Como é uma doença nova, né? Se a gente levar em consideração um indivíduo mais antigo que contraiu doença que foi em dezembro de 2019 lá na China, então ainda não conseguiu definir ainda quando haverá um decaimento significativo dessa IgG presente nesses indivíduos. Então, o fato é que vai durar semanas a meses a presença, né, levando essa relativa imunidade aos indivíduos infectados. Gente, vamos finalizar aqui. Meu e-mail está aí para vocês, disponível, roberto@vivas.com.br. Eu queria agradecer a oportunidade de poder estar esclarecendo, né? Espero ter atendido as expectativas, ter esclarecido, né? E, e a gente continua aí nessa batalha, né? Eu queria mandar um grande abraço a todos da minha equipe do Hospital do Coração, a minha equipe do USE, que estão fazendo um trabalho fabuloso. Temos colegas que positivaram, que já vão retornar aí para fazer frente a essa pandemia, né, e poder dar uma assistência à sociedade. Os verdadeiros profissionais de saúde têm consciência do seu papel e da importância nesse momento tão delicado em que passamos. Tá? Um grande abraço a todos e saúde.